Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Eu quero dedicar o mérito dessas palavras de Torá que pretendo compartilhar com vocês essa noite pela pronta recuperação, refuah shelemah de Isca Bat Meta, minha querida mãe que se encontra gravemente enferma, hospitalizada no Rio de Janeiro. Eu quero pedir a todos vocês que acompanham as nossas plataformas que orem pela recuperação da saúde de minha mãe. Contam que numa certa ocasião o Rav Elazar Shar, um gigante espiritual do povo judeu que nasceu na Lituânia e que viveu os últimos anos de sua vida aqui em Israel, tendo falecido em 2001, e que foi nada menos do que Rosh Yeshiva de uma de nossas maiores escolas religiosas, a Yeshiva de Ponovitz, se aproximou de um judeu que acabara de ter um bebê e o felicitou efusivamente, dizendo todas aquelas palavras que são próprias numa ocasião tão alegre como essa. De fato, o Rav Shar expressou àquele homem toda a sua alegria, pela alegria do pai com o nascimento de seu filho. E depois de felicitá-lo, perguntou ao pai, conte-me uma coisa, e o que ele faz hoje em dia? Mas a criança havia nascido apenas há 2 semanas, há pouco mais de 2 semanas. E o homem, uma vez que estava diante de um gigante espiritual do povo judeu, Rav Elazar Shar, pensou o que de interessante o seu filho pudesse fazer que servisse como uma resposta ao rabino. E depois de alguns instantes, realmente ele não conseguiu se lembrar de nada e disse ao rabino, então, olha, meu filho não faz nada de interessante, mas o rabino não aceitou a resposta e disse, nada? Não é possível, alguma coisa ele deve fazer, um truque, quem sabe uma gracinha. E o pai voltou a pensar e disse, sim, algo que ele faz, talvez por reflexo, em distintos momentos, depois que eu brigo com ele, com os bonecos no bercinho, ele me abre um pequeno sorriso, ele me sorri. E o Rav Shar, então, emocionado com a revelação daquele homem, disse, então ele faz uma gracinha. Realmente o rabino se emocionou de saber que aquela criança judia sorria para seu pai, mesmo tendo um pouco mais de 2 semanas de vida. E o rabino prosseguiu e perguntou àquele homem, conte-me uma coisa, e como você se sente quando o seu bebê sorri para você? E aquele judeu aí já não teve dificuldade de responder ao rabino, rabino, isso não tem preço, eu me sinto como se estivesse recebendo $1 milhão, eu me sinto o máximo em cada sorriso que meu filho dá para mim. E o Rav Shar disse então, veja que incrível, para que você se sinta tão incrivelmente elevado e alegre, basta um pequeno gesto de seu filho, um ato bem pequeno, como um pequeno sorriso, é capaz de fazer você se sentir como um homem rico que acabou de receber $1 milhão. O mesmo acontece com o Am Israel nos dias de hoje. O Rabino Shar disse, então, nós vivemos uma geração no qual é tão difícil crescer, no qual as pessoas têm o seu foco direcionado exclusivamente para os seus problemas, pensando apenas em si mesmo. As pessoas não querem dedicar um tempo maior às orações, não querem dedicar algum tempo ao estudo de Torá. Tem sido tão difícil nessa geração crescer. É tão difícil nos dias de hoje ser um bom marido, um bom pai, um bom irmão, um bom filho, uma boa mãe, uma boa esposa. De fato, a Kadosh Baruch Hu sabe das nossas dificuldades para crescer nesse mundo, com tantos elementos dispersivos, com tantas distrações. Mas se nós pudermos dar ao Criador dos mundos um pequeno sorriso, nós o enchemos de alegria, nós o enchemos de orgulho também. Pode ser uma pequena tzedakah. E você vai dizer, mas eu só tenho uma moeda para dar e tem tantos que dão tanto dinheiro. E você pode considerar que essa é uma mitzvah muito pequena que você vai fazer. Talvez você só tenha 5 minutos antes de dormir para estudar um pouco da Alahá, um pouco da Torá. Diga a si mesmo, é muito pouco. Eu tenho um tempo muito pequeno para fazer as minhas rezas. Meus amigos, não existe tal coisa como mitzvah pequena. Hashem lá do alto. Cada vez que nós lançamos para ele um sorriso, ele vê aqui no nosso mundo que o seu bebê está sorrindo. Cada pequena ação que nós praticamos nesse mundo tem o mesmo significado da história que eu acabei de contar para vocês de Rav Shar e desse judeu que acabaram de ter um bebê. Hashem diz, meu filho está sorrindo para mim.
E o sorriso desse filho também vale 1 milhão para o Criador dos mundos, de modo que nunca deixe passar a oportunidade de cumprir uma mitzvah, nunca considere pequena, nunca menospreze uma mitzvah, por menor que seja. Cada pequena ação no mundo que nós praticamos para Hashem equivale a um sorriso e não vale menos do que US$ 1 milhão. Shavuot Tov.